pessoal, boa noite. Williane Claudina aqui falando com mais um podcast, né, dos Mulheres Iluminadas. E hoje o nosso convidado, nada mais, nada menos que Gustavo Nardini, ele mesmo, o apresentador do Impacto Gospel. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Williane. É um prazer imenso, né, de estar aqui com você, viu? Satisfação enorme. Obrigada, igualmente, Gustavo. Eu queria... Vamos começar assim hoje, com o pessoal que está em casa. Hoje a gente vai fazer um podcast diferente, gente, porque além dele apresentador, ele também é um servo do Senhor. Então eu queria que a gente fizesse uma oração para que possamos iniciar hoje nosso podcast diferente. Com certeza, Williane, Claudino. E as pessoas que estão nos acompanhando agora nesse podcast em Mulheres Iluminadas, que Deus abençoe ricamente a sua vida e tenha uma ótima noite. Eu quero apenas, logo após, vou trazer uma palavra também de reflexão, né? E eu quero orar por ti, neste exato momento. Feche os seus olhos aonde você esteja. Amantíssimo Deus, obrigado por mais um momento, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, nesse podcast com a tua serva, Senhor, Williane. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Obrigado por esta pessoa que está agora nos escutando e assistindo esta programação, Senhor. Deus, nos faça mais que vencedor e faça conforme a tua presença, porque a tua presença, ela tem poder, Senhor, para fazer o melhor acontecer. Abençoe o nosso Brasil, abençoe cada ouvinte, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, do nosso Deus. Amém. Então vamos lá, depois dessa oração, vamos descobrir mais um pouquinho quem é Gustavo Nardini. Gustavo Nardini, falar um pouco, Eliane, é muito difícil. Nasci numa família humilde, na cidade de Ribeirão, Pernambuco. A minha mãe se chama Nise Cristiane Bezerra. Eu fui nascido na cidade do Ribeirão, da Mata Sul do estado. E como eu já falei anteriormente, numa família muito humilde e sonhava, né, ser um apresentador ou um radialista. Só que ao passar do tempo, passei por várias fases da minha vida, muitas pessoas não acreditaram aonde eu poderia chegar. E daí foi passando o tempo, a minha mãe foi vendo o talento que havia dentro de mim. Não fui criado com meu pai nos deixou quando nós éramos pequenos, e daí veio um trauma muito grande em minha vida, por ele não aceitar que eu fosse filho dele. E daí, por conta disso, mas mesmo assim eu não abaixei a cabeça, fui seguindo o meu caminho, recebi muitas palavras ao contrário da sua própria família, que eu não iria ser aquilo que eles queriam que eu fosse. Mas Deus, Williane, Deus é tão fiel, que Deus me mostrou outro horizonte. E o Gustavo Nardini hoje tem 38 anos, casado hoje com Rafaela Lima, e hoje estamos esperando um bebê. E graças a Deus fico feliz, né, de estar aqui no seu programa e contar um pouco da minha história. Que bom, é uma satisfação. Amém. Como foi que Gustavo conseguiu realizar esse sonho que ele sonhava desde pequeno, de ser radialista, de ser apresentador? Como foi que Gustavo, hoje, ele é apresentador do Impacto Gospel lá na TV Caruá? Aconteceu que, ao longo do tempo, Williane, foi que Deus veio brotando dentro do meu coração. Passei por um relacionamento de 13 anos. Eu tenho 3 filhas no primeiro casamento, que é a Eduarda, com 9 anos, Alice Isabelle, com 6, e a Ana Carolina, com 3 anos. Não deu certo o meu relacionamento, tentei várias fases da minha vida, há 13 anos lutando, mas não deu certo. E daí eu voltei, eu era de São Paulo, voltei para a cidade de Caruaru, e daí começou uma trajetória muito grande em minha vida. Mas só que voltando lá para o passado, o Gustavo, ele sempre tinha um desejo de ser radialista ou apresentador. Via televisões e até iria para a casa de pessoas que tinham televisão, porque na minha casa não tinha televisão. E via as pessoas ali assistindo alguns programações diárias, iria e ficava só fascinado com aquilo. E daí foi o passar do tempo, eu fui crescendo, e daí eu colocava um Walkman, ganhei o primeiro Walkman, e daí eu colocava no meu ouvido, ficava fazendo aquelas imitações no rádio. Fui fazer parte de uma
de uma emissora na minha cidade, só não vou falar o nome. Lá em São E, Paulo. não, na cidade do Ribeirão. Sim, do Ribeirão. E daí eu recebi um não, porque eu era muito lento, tal, eu não tinha muita vocação. Eles falaram para mim, mas mesmo assim eu não desisti. Voltei, fui para a cidade de São Paulo, passei 13 anos e eu tinha esse desejo sempre da comunicação dentro de mim. Só que passei 13 anos, voltei para a cidade da onde? De Caruaru, Eliane. E daí aconteceu uma coisa muito impressionante. Eu sempre tive esse desejo, eu trabalhava numa empresa e o rapaz me via muito comunicativo, atendia ele muito bem, eu era recepcionista e eu atendia todas as pessoas bem. Então essa pessoa me viu um dia e falou assim, rapaz, eu tenho uma emissora web e quero convidar você. Só que esse impacto gospel foi surgindo dentro do meu coração. E eu não tinha um nome ainda, não tinha nada formado, mas mesmo assim, quando eu recebi o convite dele, Williane, eu vi que era de Deus. Eu não sabia para onde ia, nem textos, como iria começar, eu não tinha procedimento de nada. Mas mesmo assim, eu olhei para eles assim, você topa para ir na minha emissora qualquer dia? Eu falei, topo. Saí do meu trabalho, fui lá numa noite, conversei com ele, disse, olha, a partir de amanhã você já começa a fazer a programação. Mas ele nem me conhecia. É uma coisa muito impressionante, né? Ele não me conhecia, mas mesmo assim ele colocou na grade da programação. E eu, olhando pelo YouTube, falei, rapaz, é bom eu colocar Impacto Gospel. Eu vou colocar Impacto Gospel e Impacto Gospel ficou. E faz 2 anos que eu tô com Impacto Gospel. Fala um pouquinho como é que funciona assim, a tua área lá no Impacto Gospel, né? Assim, como é que você começa chamando? Porque assim, eu fui lá, gostei, achei tudo lindo, maravilhoso, mas eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem não conhece, né? O que é que você leva no seu momento lá na TV, como é o seu programa, o que é que você, vamos botar assim, o objetivo do seu programa. Qual é o objetivo? O que é que você quer passar para outra pessoa, né? Para quem está lá do outro lado da câmera. O objetivo meu, Eliane, foi uma pergunta muito formulada. Eu trago os ouvintes para dentro da programação, dentro da palavra, pessoas que amanhecem o dia com tantos problemas diários, na convivência, na vida de casado, enfim, com tantos conflitos, né? E todas as sextas-feiras, já a partir das 20 horas, as pessoas têm um encontro comigo e eu tenho um encontro com as pessoas. E a palavra de Deus é fundamental para vidas. O que eu trago dentro da programação é a palavra, é o momento de reflexão para que as pessoas sintam uma oração, porque quando vai chegando quinta, sexta, aí já fica aquele costume cansado, mas tem uma palavra de Deus. E eu trago para meus ouvintes, né, pessoas caídas, que estão passando por decadências, e a gente traz uma palavra de Deus para reanimar e começar mais uma nova vida e seguir o seu próprio caminho. Muito bacana. Eu pedi para ele falar isso porque eu gostei demais de lá É, quando eu fui participar, né? Que foi uma honra também. obrigado. Você passou, antes de chegar, né, lá na TV Caruá, como apresentador hoje, já passou por outra televisão, por outra rede de televisão? Como foi que foi esse procedimento, assim? Ou você já foi direto para lá quando você voltou para Caruaru? Porque você disse que trabalhava em uma loja como recepcionista. Recepcionista. Mas aí, de lá, você já foi direto para a TV Caruá ou teve outro... Sim, foi bom você falar isso, né? Eu comecei em outra emissora web, aqui na cidade de Caruaru, só que ela hoje não funciona, ela fechou. Só que os meninos da TV Caruara eram os mesmos que estavam na outra TV. E me Uhum. formularam. O momento, falou, Gustavo, você quer fazer parte da nossa equipe? Aí eu topei, eu falei, rapaz, vamos embora. E com eles, faz um ano que eu estou já com eles, que eu já quero mandar um abraço para os nossos produtores, né? Eu falo, os meus são os melhores do Brasil. Claro, com certeza. O Écio, o Marinho e Adalberto. Que Deus abençoe toda a equipe da TV Caruara.
E o que é interessante, quando ele me chamou para a grade da TV, e a grade da TV ela é diversa. Tem esporte, tem entretenimento, tem uma grade normal de qualquer TV. E daí eu formulei, né, para eles, falei, eu vou com impacto gospel. Aceita? Eles, não, vamos aceitar sim. E há um ano atrás eu estava numa emissora e agora eu estou em outra emissora, que hoje é pela TV Caruara. Só que também eu passei também pela Rádio Canaã FM na 105,9. Passei um bom tempão, quase 9 meses, depois saí, mas agora eu estou retornando aos poucos à rádio novamente. No caso, o sonho aí da criança está sendo realizado. Está sendo Deus está realizado, sendo fiel, né? com certeza. Por isso que é assim, tão importante essa história, a gente trazer para as outras pessoas que a gente nunca deve deixar de sonhar, né? E correr atrás dos nossos sonhos, mesmo com dificuldade, mesmo como você falou, das palavras que até as próprias pessoas de dentro de casa não acreditavam, mas o importante é você confiar em Deus e acreditar em si mesmo, né? Porque muitas das vezes o que o Com outro certeza, fala, né? Às vezes o que o outro fala está mais relacionado a ele do que a nós mesmos. Isso a gente pode dizer até dentro da própria psicologia. com certeza. E o não também, ela faz parte do nosso dia a dia. Sim. Por isso que é bom a gente sempre ter novas histórias aqui também de superação, né? Porque, feito você bem falou anteriormente, que já recebeu vários nãos. E às vezes esses não é para a nossa própria evolução, né? A gente tem que tirar de um não algo positivo, que foi isso que você fez na sua vida. Porque mesmo você levando um não lá no passado, mas você não deixou que isso, né, morresse os seus sonhos. Pelo contrário, eu acho que foi um impulso, um incentivo maior para que você chegasse onde você chegou hoje. Mas falando um pouquinho sobre os não. Quantos não você já levou? Como foi esse como, É forte, né, viu? como foi É que forte. esse decorrer da sua vida, dos lados, vamos botar tipo negativos, né, da sua vida? O lado negativo, e os contras e os favores, né? Os nãos eu levei muitos, o Eliane. Ao longo do meu tempo, recebi nãos. Amigos que estavam ao meu lado não acreditavam aonde eu poderia eu até chegar. Eles caçoavam de mim, com algumas palavras. Nunca vai ser nada. Até uma pessoa que torceu por mim foi o meu tio, né? Que ele veio a falecer, que ele torcia muito pelo meu sucesso. Ele dizia para mim, o nome dele era Paulino, e daí ele falou para mim, olha, Gustavo, você um dia vai ser alguém na vida e vai mostrar ao seu pai que você verdadeiramente é uma pessoa especial. E meu pai nunca me deu a mínima. Ele sempre falou ao contrário entre a família dele. E hoje eu estou trazendo à tona. Nunca trouxe. Aqui está sendo um bate-papo. De mão, já quero agradecer a você para contar um pouco da minha história. E voltando, Eliane, o meu tio ele sempre torcia e a família dele, a maioria não total, dizia para mim que eu iria ser alguém na vida. E meu tio olhou para mim um dia e disse assim: você um dia vai mostrar a seu pai quem você é, Gustavo. E daí eu fui crescendo e recebi muitos não, até amigos meus saíam comigo e não acreditavam. E hoje eles me veem na TV e hoje ele me parabeniza, dizendo: rapaz, eu nunca imaginei aonde você iria chegar. Hoje eu posso dizer para você, Williane, hoje eu cheguei aonde eu quis, porque era meu sonho. Pode ser que muitas pessoas que estejam me escutando agora e assistindo possam dizer, mas eu nunca concretizei os meus sonhos. Mas espere, porque tem um tempo certo de Deus, né? Há um Deus tempo trabalha, determinado para todas as com coisas. certeza. E é tempo para todos os propósitos, né? Deus não vai levar você a um lugar se não tiver um objetivo. Pegou a visão? Então, tudo tem que ter um objetivo na nossa vida. Eu posso trazer um exemplo de vida, que Sansão, ele foi chamado por Deus. Ele contou seus próprios sonhos. Só que mesmo assim, Deus não deixou de estar com Sansão. Ou deixou? Não. Nenhum momento.
Mas mesmo assim ele teve que passar por aquela trajetória da sua vida, daquela convivência com as pessoas, porque ele sabia quem era amigos e quem não era. Existe uma coisa muito interessante, Williane. Existem amigos para todas as horas. Mas amigo mesmo nas horas que você precisa, tá muito difícil. Você pode contar nos dedos que realmente hoje o amigo verdadeiramente é só Jesus. Então esses nãos me fez acreditar que eu poderia chegar em lugares altos. E hoje eu posso dizer para você, nessa entrevista, né, em primeira mão, ninguém nunca me viu falar da minha própria vida, quem era o Gustavo. Mas hoje eu estou levando para o mundo hoje quem é o Gustavo. E você está entendendo hoje todo o processo aonde eu cheguei. Eu tive que passar por essas provações. Entre os nãos, entre os sims. E muitas convivências com amigos que não queriam acreditar no meu próprio sucesso. Estava sobre mim. Só um minutinho, que eu Pode queria falar. passar algo também para quem está em casa lá do outro lado, porque assim, a gente aqui também tem o intuito de levar o conhecimento, né, Sim. para a população, para todo mundo. A gente tem o intuito de fazer com que as pessoas elas se inspirem nas histórias de quem está aqui, né, de quem é convidado. E assim, a maioria dos nossos podcasts, na realidade, ele vem trazendo isso, para que as pessoas entendam que desistir não é a melhor opção, né? Que vocês que estão aí do outro lado saibam que todo mundo que onde está hoje teve seu processo, né? Então, assim, se hoje você aí de casa não está onde você almejou, onde você quer estar, mas crendo e confiando, você vai chegar lá. Agora que você tem que também entender que tem que respeitar o processo. Isso é muito importante. Por isso que eu queria, assim, passar um pouquinho para isso, para quem Com está do outro certeza, lado, né? sim. Porque, assim, eu estou vendo muito isso aqui. Muitas pessoas que sentam aí, elas sempre têm o seu começo da sua história e que a maioria delas não são fáceis. Com Tem certeza. todo um processo, é um caminhar, um degrau de cada vez. E às vezes as pessoas hoje vivem muito ansiosas, né? Querendo uma coisa lá na frente e esquece de ter a sua caminhada, que é como você falou também, que a gente falou, que é um tempo determinado para todas as coisas. Agora vamos voltar para cá, vamos saber mais dele. Vamos voltar. Porque Essa assim, Williane é top, viu, gente? porque é algo que assim, me Com tocou de certeza. falar, porque É é muito isso que a importante gente vem isso. Com observando, né? certeza. Todo mundo tem sua história, né? Às vezes as pessoas acham que a gente tá ali porque é fácil, é bonzinho, é porque tem sorte, e não é? Mas é mesmo tendo sorte, mas tem o processo. Então, É. né? Então, assim, eu queria deixar isso para o pessoal que está em casa. E vamos saber mais um pouquinho de Gustavo. Gustavo está aqui, ó, abriu várias coisas que nunca tinha É comentado a para primeira vez aqui, ninguém. né, Isso. para o Brasil, né? Então, assim, vamos aproveitar aí e dizer o que é. Vamos perguntar o que é que a gente pode esperar do Impacto Gospel, o que é que a gente pode esperar aí lá para frente do Gustavo, o que é que o Gustavo vai vir aí, se tem alguma novidade, como é que é isso aí, porque agora o Gustavo também falou, vai ser pai, É, né? E eu quero saber eu sei, depois se é um pai. menino ou uma Com menina, viu? certeza, com Vamos, certeza. Estamos aí vamos na na expectativa. expectativa, né? Estamos na expectativa aqui. E foi bom você falar. é, Como já tenho 3 meninas, mas se vir Mais uma. mais uma, vai ser benção, vai ser bem abraçada pelo pai. E o pai já está aqui, ansioso, pai coruja, viu? E eu sou muito carismático. Criança eu amo muito, viu? Criança, viu? E assim, o Impacto Gospel tá se inovando. Cada dia mais eu trago pessoas, né, no meu programa, que é diverso igual você aqui, né? Você É. é um programa A diverso, gente tem né? uma linha, né? Mas assim, são Com várias. certeza. Você tem uma história muito bonita que a gente conversou anteriormente no nosso programa e tal. E o programa Impacto Gospel, ele traz também saúde mental, ele traz histórias, entendeu? Palavras, enfim. Mas a gente está tentando hoje, né, entrar para outros meios. E a gente levou também o nosso programa também, foi uma coisa interessante. Eu já levei também político. Eu nunca entrevistei político na minha vida, Williane, mas eu levei um político. E para ver, saber, claro, eu sabia algumas perguntas, né, para fazer para ele, formuladas e com a direção, mas eu achei muito novo aquilo. Mas para mim foi surreal.
para mim foi uma experiência muito notória. A gente também já passou aqui, assim, já passou, acho que vereador, a gente também tem propostas de convidar, mas assim, sempre voltado, não sei se lá é dessa maneira, Sim, mas sempre voltado para a pessoa, né? A sim. história dela, como ela desenvolveu, e não relacionado realmente à política. Não sei se lá funciona, acho que funciona do mesmo jeito, né, lá. Mas a gente quebrou o paradigma, mas agora a gente Certo, está voltando mais para a palavra cristocêntrica, né? certo. Tendo a palavra de Deus, hinos, enfim, né? A gente leva a gente está fugindo um pouco, mas a gente está mais voltado Voltado. hoje mais à palavra cristocêntrica. Levando pastores. Eu passei agora, alguns dias agora, por um projeto que teve Quem Sabe Canta, né? Para a gente trazer para o programa Impacto Gospel, porque aqui na cidade de Caruaru tem muitas pessoas que cantam muito bonito e nunca passaram por nenhuma emissora, nem rádio, e a pessoa não conhece a pessoa em si, quem é o A, o Y, e a gente leva na nossa programação. Isso foi uma coisa muito boa. Eu me senti, gente, eu vou falar, viu? Eu me senti o Raul Gil. Eu me senti o Raul Gil ali, entendeu? Falando ali e tal, apresentando os cantores. Eu acho que você foi fazer parte também de uma parte, né? Lá no Polo, Caruaru, que Sim, teve dentro desses dias. Então, para mim, eu me senti o Raul Gil, que eu sempre fui fã de Raul Gil, né? Então, eu trouxe a memória, falei, rapaz, que coisa gostosa. É muito bom de escutar vidas, sabendo que tem um talento de Deus nato e trazer para o público e para o Brasil. exatamente. Quer isso quer dizer, você dá a oportunidade daquela Sim, pessoa que tem um talento, mostrar o seu talento para tantas pessoas que às vezes está lá, assim, né? Não vamos dizer, tá ali quietinho, frio, outras pessoas nem imaginam o talento que aquela pessoa tem, né? é. E isso é muito bacana. E o que é interessante é que, assim, hoje você está dando uma oportunidade para a minha pessoa, as pessoas conhecerem um pouco o Gustavo Nardini, né? Então, para mim é uma experiência que vai ficar pro resto da minha vida, Williane. Aqui também, viu? Porque ele contou várias coisas assim que ele nunca tinha contado para ninguém, Não, né? é primeira mão, viu? Primeira mão. Aí, veja, Gustavo. Agora vamos conhecer um pouquinho o Gustavo como cristão, Hum. né? Como é que a gente pode entender um pouquinho o Gustavo como cristão? O Gustavo, ele é pastor, tá certo? Como eu falei anteriormente, eu fui pastor da cidade de São Paulo, passei alguns anos, né, como pastor. Eu sou um pastor muito novinho, né? 5 anos de pastor, né? Pastoreado, mas tem sido uma experiência muito boa, entendeu? Como pastor. Não sou pastor hoje de igrejas, entendeu? Porque eu estava em igrejas, enfim. Mas por conta da correria, eu sou mais pastor um pouco mais itinerante, né? Para trazer uma palavra ou palestras, enfim, tendo uma apresentação. O Gustavo hoje está mais assim. É, tipo assim, esse itinerante que tu fala é É pregar, convidados, sim, né? Entendi. sim, pregar em Tipo, todas as igrejas, né? Algumas certo. igrejas, cidades, círculo vizinho, que Você me ainda chamam. permanece Sim, nesse ativo contexto. sim. Uhum, entendi. Tá vendo mais uma coisa que descobrimos sobre o Gustavo. É. Já sabemos da família, da parte cristã, da profissão. Então agora vamos ver mais o quê? Deixa eu pensar um pouquinho o que é que a gente vai poder coletar aí de informação desse Gustavo que vocês estão conhecendo aí Com de certeza, primeira mão. Williane. É. Gustavo, o que você pode deixar de palavra também para as pessoas que estão em casa, nesse contexto de superação, de inovação, de nunca desistir dos seus sonhos, o que é que você pode levar diante da palavra para aquelas pessoas que estão em casa? Bom, o que eu posso trazer hoje é uma palavra, uma reflexão, que se encontra a palavra de Deus em Daniel, de número 6 e alguns versículos que nos diz assim. Daniel 6 e primeiro. Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveria estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, do quais Daniel era um dos primeiros, que era príncipe,
e pudesse prestar-lhes conta ao reino para não sofrer dano algum. Então este Daniel era um preferido sobre os presidentes e todos os príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocar sobre ele todo o reino. Essa palavra, Williane, é uma palavra cristocêntrica, é uma palavra referente a sonhos, e o projeto que Daniel ele tinha colocado na mão do nosso Deus. Se eu trouxesse algum tema, eu iria trazer, mas eu já estou trazendo. A importância do silêncio. A importância do silêncio tem vários contextos. Mas um que me chama a atenção é que Daniel, ele era um homem que orava 3 vezes ao dia. Daniel não tinha outros hábitos se não fosse orar. Ele fechava as suas portas, mas só que as janelas estavam abertas para Jerusalém. Só que Daniel, ele era um dos presidentes, um dos príncipes que estavam ali auxiliando o rei. Só que Daniel ele tinha um sonho, um objetivo. E Daniel, a Bíblia fala que Daniel, ele chegou a um momento de os presidentes daquela época pegarem Daniel em fatos que ele não estava conduzindo como dizia mesmo o rei. E olharam para Daniel e disseram, olha, vamos tentar forjar algo que a gente possa colocar Daniel dentro da cova dos leões. Ou que seja, se fosse uma punição, Williane. Mas mesmo assim, aquele Daniel, ele tinha uma disciplina. Daniel era constante. Daniel, ele não tinha medo. Daniel, ele orava. Daniel, ele tinha algo que chamava a atenção, que era o espírito excelente, como nós acabamos de ler. Ele tinha um espírito excelente, mas Daniel, ele não deixou a soberba entrar dentro do coração. Porque tem muitas pessoas, Williane, que deixam a soberba. Aí, quando está com alguém, diz assim, eu sou, eu faço. Você não faz nada se Deus não permitir. Mas dentro desta palavra, que eu quero frisar, que Daniel ele estava numa batalha espiritual. Quando entraram, pegaram Daniel orando, não poderia orar? Poderia sim. Mas ele tentaram encontrar na lei do seu Deus algo para punir Daniel. E quando pegaram Daniel orando, os reis olharam e disseram para o rei Dário, ou Dario, disseram, olha, nós pegamos Daniel orando. E nós temos que seccionar uma lei aqui para que o reino não possa mais orar dentro desse período. Ou que seja, Daniel agora estava dentro de uma circunstância que ele não premeditava. Ou que seja, quantas vezes das nossas vidas nós queremos fugir da situação que nós estamos. Mas o que Deus preparou para mim e para você, Williane, e as pessoas que estão em casa, são coisas maiores do que você pensa. As lutas vão vir, as dificuldades vão vir, as perseguições vão vir, mas o que Deus determinou para mim e para você vai acontecer. Existe o presente, o passado e o futuro. Os três estão interligados. Ou que seja, o que Deus preparou para mim e para você vai acontecer no momento certo. Mas nós temos que aceitar o que Deus preparou para nós. Mas você pode dizer, mas Gustavo, será o que Deus preparou para mim é coisa grande? Sim, é maior do que você pensa, do que Deus preparou para você. Voltando, Daniel, ele estava dentro daquela circunstância. Ele não temeu, mas mesmo assim ele olhou para a circunstância e vamos simplificar, vamos conjecturar. Ele riu da situação. Ele disse, quem me colocou aqui foi Deus e quem vai me tirar é Deus. Quantas vezes nas nossas vidas nós queremos abandonar tudo? Chutar o balde para o alto e dizer, eu não quero mais nada. Porque é mais fácil, né? É mais fácil, né? Mas o que é fácil, às vezes, se torna difícil.
Foi importante você falar isso. O que às vezes se torna difícil é o que vai se tornar fácil ao mesmo tempo. Mas o que Deus estava preparando na vida de Daniel foi algo tão grande que no capítulo 6, que muitas pessoas conhecem essa história, Deus ele envia um anjo. Só que dentro do recinto não tinha nenhum anjo. Leão nunca deixa de ser leão. Ou deixa, Williane? Ele tinha a sua característica de leão. Ele nunca vai deixar de ser leão. Mas mesmo assim o leão, ele só procura uma carne viva para se alimentar. Ele não precisa de uma carne cozida. Quantos inimigos estão ao nosso derredor? Muitos, querendo nos tragar. A Bíblia fala que o inimigo ele tenta nos tragar todos os dias, como leão. O leão queria tragar a vida de Daniel. Mas só o que me chama a atenção que o leão estava dentro daquela situação. Daniel é levado para a cova. E quando ele é levado para dentro da cova, ele não olha nem para a esquerda nem para a direita, mas ele olha o alvo, ele vai descendo as escadas. E quando ele desce as escadas, para chegar lá no fundo do local aonde Daniel estava, o que é interessante é que não havia anjos. Os leões estavam no plural. Existiam vários leões. E os leões estavam famintos, já faziam dias. Mas mesmo assim, ele adorou a Deus naquela circunstância. Nós temos que adorar a Deus em qualquer circunstância. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se acontecer, Ele é Deus. Se o sonho se realizar, Ele é Deus. Mesmo que você falte tudo em sua vida, Ele continua sendo Deus. Ô glória! Ele continua sendo Deus. Ainda que a circunstância ela pareça difícil. Ainda que você tenha nenhum amigo, mas Deus ele provê alguém para tentar te ajudar a tirar do fundo do poço, para te mostrar que você ainda é especial para Deus. Glória a Deus. E que Ele está com vocês sempre. Com certeza. E finalizando esta palavra, Daniel ele estava orando. O que é interessante é que quando Deus, pelos olhos da fé, Deus ele coloca automaticamente na vida de Daniel um espírito excelente, porque ele tinha um espírito excelente. Mas os leões estavam ali, ele não fez. Muitas bíblias falam que Daniel estava com os leões, mas muitas frases está traduzindo que Deus fez colocar o anjo no momento certo e na hora certa. Tem muitas bíblias que dizem que quando Deus desceu o anjo, Daniel estava só, mas quando Deus enviou, ele estava interligado com os anjos. Ou que seja, ele não estava sozinho. Ao momento, aparentemente, ele estava, mas Deus envia o anjo. Os leões não fizeram danos a Daniel. Sabe por quê? Porque ele tinha um Deus. E Deus é o Deus de livramento para acontecer nas nossas vidas. Então, fique com esta palavra. Saiba que todos os teus inimigos, Deus vai colocar aonde menos você espera, ele vai ter que cair aonde eles te colocaram. Porque é muito forte, né? A palavra do Senhor, ela sempre é destacada para a nossa vida espiritual, Williane. Ele nunca mente, né? Com certeza. Eu queria que o senhor contasse agora um pouquinho como o senhor se tornou pastor. É forte. Como foi o chamado? Esse chamado, desde criança, eu tinha um chamado, né? Eu sempre comecei a louvar na Assembleia de Deus da minha cidade. Eu não pregava. Mas eu tenho um conhecimento e a saudosa irmã Caetana, ela dormiu no Senhor e ela sempre falava para mim, Gustavo, Deus está me dizendo que ela era ousada, viu? Deus usava ela de um jeito, ela mesmo na cadeira de rodas, Deus usava aquela mulher tremendamente, dizia, você vai chegar em lugares altos, porque eu sou o Deus que eu vou colocar. E ela falava para mim, diz assim, grandes emissoras, você vai fazer parte de veículos de comunicação, que as pessoas vão ver você. E eu nunca imaginaria que eu poderia chegar até hoje, até você aqui. Para mim é um privilégio. Hoje eu posso dizer que Deus está cumprindo a promessa dele sobre a minha vida. Amém. E eu via Deus falar não só da saudosa irmã Caetana, mas sim de muitas pessoas que viram eu crescendo. As pessoas me chamavam de pastorzinho.
na minha cidade. Pastorzinho, como eu andava, só tinha uma roupa naquela época, e que era engraçado, viu? Porque naquela época não tinha tanta proporção e tanta roupa. Mas as pessoas diziam, olha, você é um pastorzinho. E a minha convenção foi muito engraçada. E trazendo a memória agora, a minha convenção para aceitar Jesus, eu aceitei com 8 anos de idade. E eu fui escondido do meu tio, porque meu tio, eu comecei a me espelhar na minha casa pelos meus tios. Pelo um tio que eu tinha, que é da cidade de Brasília, Ronaldo. Eu me espelhei no meu tio. E daí eu fui para uma igreja que ficava no centro de Ribeirão. E quando eu cheguei lá, ele me viu na galeria da igreja. E quando ele me viu, ele ficou surpreso. Ele não imaginaria que eu poderia estar ali. E mesmo assim aceitei a Jesus. E até hoje estou servindo ao nosso Deus. E o que é interessante também é que quando passei esse chamado que Deus instruiu para a minha vida, eu recebi a unção, eu já tinha unção, mas eu fui otorgado, né, pelo meu pai também, e também por vários pastores que me deram essa oportunidade de exercer essa função como pastoreado. Tá vendo? É, Eu tinha curiosidade disso. Tenho certeza que você aí em casa é, também tem. é Né? forte, né? É forte. É porque cada um tem um chamado diferente, né? Cada um tem os seus dons, sua essência, a sua comunhão com Cristo. E cada um do seu jeitinho, né? Então, assim, cada um tem a sua história também. Falando isso também, assim, eu me lembro muito da minha, porque assim, eu sou recentezinha, né? Assim, vai fazer só 3 anos. Então, assim, então, assim, eu me lembro que a minha conversão veio do sofrimento mesmo. Passei um sofrimento e até me converti em casa. Olha, Foi em foi forte, casa, né? bastante. E ali, foi até eu estava ouvindo, não estava assistindo, um culto daquele David Leonardo, o pastor David Leonardo. É, pastor. E quando ele terminou aquilo que ele estava falando, porque assim, tudo que ele falou naquele momento era o que eu estava sentindo, era o que eu estava passando, né? Então eu me converti em casa, eu me ajoelhei ali e disse, Senhor, a minha vida está entregue nas tuas mãos. É porque a convicção, cada um tem uma convicção, né? É quando Deus ele nos chama, né, para algo especial. Você tem um talento muito, muito nato, né? Eu posso dizer assim, que a gente teve um pouco do momento ali para começar no programa, e você tem aquele talento seu que é de Deus mesmo, que Deus te deu. Cada um tem um talento, entendeu? Mas temos que ficar na vocação aonde Deus nos Nos colocou, né, colocou, Eliane? é verdade. Mesmo às vezes sem querer, né? É mesmo sem querer. Mas o que Deus nos chamou, É a verdade. gente tem que fazer o melhor Eu acontecer. digo assim, sem querer, porque às vezes a gente acha que não é, né? Por isso que assim eu perguntei ao senhor, como é que o senhor viu, como é que foi o seu chamado? Essa palavra aí mesmo que o senhor falou para Daniel, eu tava precisando ouvir. Amém. Deus é fiel, né? Tava precisando. E as promessas do Senhor, ele continua ainda de pé, né? E quando nós pensarmos que tudo vai se perder, é quando o momento de Deus chega, né? Tudo tem um momento, tudo tem um momento. Há um momento de plantar, há um momento de você chorar, há um momento de você rir, há um momento de você ter amigo, há um momento de você abandonar tudo e depois voltar. Tudo tem um momento, entendeu? E as pessoas dizem, mas por que o momento? O momento é propício para a nossa vida espiritual e tanto na vida material. Não é verdade? Verdade, desse jeito. Não é? E tudo é experiência, né? Experiência. Toda é experiência, desse jeito. A experiência produz a experiência. Verdade, verdade. Só não concordo muito com a maturidade, né? Porque as pessoas acham que a maturidade é adquirida com o tempo. E não é. Ela é adquirida quando a gente quer que ela venha. A maturidade é uma escolha. Sim. É como amar. A gente escolhe amar, né? Tem gente que acha que amor é só um sentimento. Mas não, a gente escolhe amar aquilo ali, a gente escolhe amar aquela pessoa, a gente escolhe, né? Viver o amor. A mesma coisa é a maturidade. A maturidade a gente escolhe ser maturo.
Por quê? Porque vai ter gente que vai morrer 100 anos e não vai ter a maturidade, Verdade. né? Isso é muito primordial, viu? O que você está relatando hoje, isso é muito importante. Para quem as pessoas que estão nos escutando, que já é fã de carteirinha, mulheres iluminadas, viu? É top, viu? E ser hoje um dos entrevistados era meu sonho, viu? Ah, que bom que a gente conseguiu realizar. Foi fácil, né? Não foi tão. A gente tá. Benção. Vamos. Estamos engateando, estamos aí juntos, né? Assim, eu creio que nada é por acaso, Com certeza. tudo tem um porquê, um propósito. E desde já também agradeço o carinho, né? A gente sabe que é verdadeiro, é recíproco. Saiba que aqui está aberto, né? Para parcerias, para tudo Hoje que. estamos aqui para o que der vier, gente. Desse Hoje jeito, é isso né? mesmo. E é um prazer realmente, né? Estar aqui com você e escutando essa história muito bonita de superação de vida. E saber que existem pessoas aí que não sei que não é fácil, mas que não se importam com o não, né? É, e Eu digo assim, não, a gente tem sim, todo dia, vamos buscar o sim, por favor, pelo menos um talvez. é. E Né? o não a gente vai ter sempre, É né? O verdade. não a gente vai ter. Eu já fui tanta coisa já na minha vida, já peguei fretes na rua, entendeu? Às vezes saía de casa, às vezes, chorando para ganhar R$ 7, R$ 8. E às vezes não tem nada em casa. Eu passei por várias situações para chegar onde eu cheguei. Todo mundo Então, tem, né? eu falo hoje, não tenho vergonha. Hoje é em primeira mão, hoje, saber quem é o Gustavo. Então, eu fiz muita coisa, entendeu? Na minha vida, já vendi banana na rua, eu já vendi. É, é, Ei, o que é que você tem com o vendedor de banana? Eu vendo é, banana, minha gente. Peraí, tô eu já brincando, vendi tô brincando. banana. Mas eu vendo banana, Olha que sério, benção. lá no SEACA. Olha, e eu já vi, assim, mas eu vendia na rua, Eu né? tô Hoje entendendo, você vende na Seaca, é né? só uma brincadeira. Mas, não, você está simplificando. Mas é muito interessante, entendeu? Eu pego aquele carro de mão ali, Mas isso meu. é importante, E hoje eu não Nadine. perdi a essência. Eu sou do mesmo jeito. Eu não perco a essência, sabe por quê? Porque aonde Deus me tirou, eu sei aonde eu posso chegar. Sim. Então eu vou ser a mesma pessoa, Williane. E isso é importante você dizer isso, porque isso aí eu vou dizer assim, o meu pensamento e o que eu já passei com a experiência. Tem pessoas que acham que tem profissões que é indigna ou Nada, injusta ou dessa oxe. maneira. Então, assim, eu digo porque eu já ouvi, né, e convivi com pessoas que às vezes deixam de ganhar o pão, fazer a sua história de vida, um começo como feirante, como um carroceiro, assim, as pessoas não entendem que para chegar em algum lugar, muitas das vezes a gente tem que ralar Batalhar. mesmo, Eu já vendi né? picolé. Então isso é Eu importante. já vendi picolé, já vendi tanta coisa já. Eu acho bonito porque, assim, eu não perdi a essência. Teve uma pessoa que diz assim, eu tenho vergonha de contar a minha história. Eu falei nunca, aqui em primeira mão, ninguém sabia disso, viu, gente? Mas eu nunca vou ter vergonha. Sim. Aonde eu chegar, sempre vou dizer, eu fui aquele vendedor de picolé e de banana, viu? E hoje estou aqui, entendeu? Mas eu pretendo um dia, né, se Deus me chamar para outra emissora, uma emissora, outras conquistas, eu irei sim, com certeza, entendeu? Eu não vou parar por aí não, viu, gente? Eu vou Vem continuar, muito mais por vai vir aí. sim, com certeza. Em breve também já estou já começando um novo ciclo, né? Pela rede IBR, que é uma rádio gospel. Então, assim, a senhora vai também lá, Ah, tá certo? obrigada. A gente Vou vai ter cobrar. a gente vai ter aquele bate-papo, também as meninas aqui, mulheres iluminadas. Então vai ser bem top, entendeu? E é muito bom a gente não perder sempre a Assim, essência. certo. Porque a essência é a base de tudo, né? Do nosso crescimento, né? Jesus, ele foi o quê? Jesus foi o quê? Carpinteiro. Carpinteiro. E Desse quem jeito. era a família de Jesus? Vivia na carpinteria. Exatamente. Era carpinteiro. E infelizmente as pessoas elas deixam de evoluir e chegar até o seu propósito, né? Devido ao orgulho, É o orgulho. né? É uma palavrinha que vem destruindo muita coisa, muitas pessoas e até mesmo muita família, né? Porque eu É. acho que a gente tem que ter humildade. O que trata hoje, foi muito bom você falar isso em casamentos hoje. Hoje,
mulheres que ganham mais, homens ganham menos, ou vice-versa. Às vezes o conflito dentro do casamento, às vezes sabe o que é? Porque eu ganho mais. Às vezes o relacionamento não vai mais adiante, sabe por quê? Porque pelo egoísmo próprio. Sabia disso? Mas Porque, não, porque eu vivo 30 anos num casamento e vivo frustrados. você sabia A pura que realidade é essa, você sabia Eliane. que estudos já comprovam que vou dar dois exemplos do estudo aqui. De casamento, comprova que um é por falta de comunicação, de diálogo, Sim, e outro por esse motivo, do orgulho, e especificamente relacionado às finanças. Os casamentos hoje em dia estão sendo destruídos os dois principais motivos é, são esses. e o motivo forte, eu acho, na vida, tanto sentimental ou espiritual, nós temos que policiar. Sim. Entrar numa concordância. Muitos casamentos não dão certo por conta disso. É porque assim as pessoas às A vezes verdade se é casam essa. e não sabem o porquê, né? É. Que eu acho assim muito importante para você que está em casa, é sério. Não, é verdade, o que a Você gente tá tem que falando é sério. saber o porquê que você se casou. É Quando verdade. eu sei o porquê que eu me E não casei, se case por conta de sexo. isso. E Porque nem por sexo boniteza, passa. né? Sexo passa, boniteza passa, É tá verdade. certo? E dinheiro passa. Se um dia o seu cônjuge não tiver dinheiro, e aí? E aí, desse jeito. Como é que fica a situação? Para vocês agora que estão me escutando, você mulher, você homem, lembre-se que não perca a humildade. Não perca a humildade. E saibam por que que vocês casaram. É. E Isso é casamento, suma importância, é a coisa mais importante. e casamento hoje está muito complexo hoje, né? Eu falo, vamos jogar um número aqui, né? Entre 100, vamos tirar 80 que dá certo. 80 E ainda é não. muito. Ainda é muito, né? É, Ainda é muito. Mas a gente jogamos aí 20% de pessoas, né? de casais, De né? casamentos, né? Levando tanto para a vida espiritual dentro da igreja. O que acaba mais em meio é os evangélicos. Casamentos evangélicos é o que acaba mais. De que do mundo. Não poderia existir isso, né, Williane? Mas a realidade é essa. Por conta de infidelidade, por conta da vida financeira. Porque casou, você tinha vida boa, hoje já não tem mais. Mas por que você casou? Tem que saber. Então, Ué, hoje é muito sério, viu? você falando nisso aí de casamento em relação a finança acabar, eu assisti recentemente uma palestra do pastor Cláudio Duarte, que ele disse assim, meu amor, porque ele é bem engraçado, né? É, Não tem miséria no mundo que suporte 14 horas de trabalho. Vai é, trabalhar. é. Que miséria é essa que vai suportar 14 horas de trabalho? É porque as pessoas, infelizmente, né, não estou dizendo todos e nem estou generalizando, mas elas estão muito cômodas, né? Elas não têm mais aquela cultura de trabalho, de saber que, até na própria palavra fala, que o Da que é que palavra. edifica o homem? É. O trabalho. E o homem que ele fala não é o sexo masculino, é o homem como um todo, Com um homem, uma certeza. mulher, a família. Então, o que é digno para a gente é o trabalho. O que é engraçado, já pegando o engajamento, a mulher sábia, ela vai conduzir o homem a ser sábio. Desse jeito. Ou tanto vice-versa, ou o homem ou a mulher. Mas se você pegar uma mulher insábia, não adianta só ter uma mulher inteligente e ter dinheiro ao mesmo tempo. Ela tem que ser sábia. Sim, O que adianta ter dinheiro e não ser sábio? São totalmente diferentes, são instintos diferentes. Mas se você é sábio, você vai conduzir a um homem a ser sábio. O homem não vai errar. O que você chegar dentro de casa vai estar tudo pronto, tudo bonito. Você vai almejar o seu esposo. Sabia disso? sabe? Porque chegar, a toalhinha tá lá. Você chegar, olha amor, já tá o prato feito. Você dá carinho para ele que o tempo foi tão corrido. Talvez o seu tempo foi corrido, você mulher. Mas você tem que fazer um papel de mulher, chegar e abraçar o seu esposo, mesmo que ele esteja naquela condição. Meu amor, vem aqui, como foi o dia? É tão gostoso, né, Williane? A gente chegar no nosso casamento e dizer assim, como foi o dia? Parece que o aspecto é outro, a vida se transforma em outra coisa. Então, assim, Mesmo que ele chegue brabo, irritado, depois ele vai, peraí, eu vou ter que, pelo menos, responder. E aquilo ali já pode mudar algo que poderia ir por um lugar totalmente
Porque existe, Diferente com dos certeza, teus filhos. existe mulher machistas e existe homem machistas. Ou não existe? Existe. Existe. Existe mulher feminista também, É né? feminista. Quando eu falo globalizando, né? Globalizando, né? Porque a gente tem que ter cuidado, né? Tudo aquilo que a gente faz para nossa família, nós temos que fazer para melhor, E às vezes a gente quer o do outro aquilo que a gente nem consegue dar, com certeza. né? Às vezes eu exijo de alguém aquilo que nem eu dou. É, Como é que eu quero carinho se eu não dou carinho? Como é é. que eu quero respeito se eu não dou respeito, né? E quando falta o de respeito, no casamento não é a mesma coisa mais. Não adianta você voltar pela primeira, segunda, terceira, quarta, não vai dar certo o casamento. É melhor você desistir. Ou se você tiver um plano de Deus muito forte para você possa reunir os dois. Se não, felizmente, vai ficar difícil. Não é E verdade, vida que Liliane? segue, né? É, a vida É melhor do segue. que o desrespeito. Com certeza. É isso Entendeu? que às vezes assim tem doutrinas que não permitem, né? Que haja separação. Mas eu acho que há Eu, casos e casos. eu fui muito rejeitado nessa parte aí. Entre pastores de muitas denominações. Dizer, porque você já foi casado, casamento é único. Beleza, casamento é único. Mas se o casamento não dá dando certo, você vai fazer o quê? Se a pessoa realmente não quer, você vai fazer o quê? Nada. É cada um vai seguir seu caminho. A realidade é essa. Mas tem pastores não, que colocam um cabresto e diz você tem que ficar pro resto da sua vida, você sofrendo, a pessoa te maltratando. Deus Vai quer isso? acabar, Não. pode até acabar em Sim, coisas piores, com né? Por isso certeza. que tantas mulheres aí morrem, ou tantos maridos também. Hoje não é só o homem que mata a esposa, mas a esposa também. Já houve casos que também matam o esposo. Então, assim, acaba se tornando algo bem maior do que se realmente tivessem se revisto antes, né? Com certeza. Tivesse Você tem que rever, se né? alinhado E com quem antes. você casar, você tem que saber com quem você se casa. Entendeu? Aí você diz assim, mas eu vou me casar com uma mulher que não tem filho. Quem não tem filho hoje, mulher? Tá muito raro, não tá? Ou nem homens também, né? Vice-versa, né? Hoje tá difícil, não tá? Tá, Dizer eu não tenho filho. A maioria dos homens, entre 100%, tem filhos, é verdade. entendeu? Então, assim, tem que saber o que vai agregar na tua vida, em termos secular, né? A gente estamos hoje batendo bate-papo aqui, mas estamos formalizando, porque eu tanto passei por isso, então eu tenho a propriedade de falar que nós temos que entrar no casamento sabendo quem é a pessoa. A realidade é Pelo menos essa, conhecendo, né? é conhecer. Porque às vezes as pessoas hoje, muito casamento também dá errado, porque não conhece, já se junta. E às vezes não quer passar o Age pela processo emoção, super. né? Age Exatamente. pela emoção, né? Por isso que eu digo, saibam o porquê que vocês estão casando. É. Já que entramos nesse contexto, vamos, Sim, com certeza. né? Não, isso Vamos é, deixar. isso é, Mas isso é importante, entendeu? Da nossa vida. Conhecer primeiramente a pessoa. Quem é a pessoa, se a pessoa trabalha, se a pessoa tem um objetivo, entendeu? Eu acho que realmente a gente tem que tratar e viver com alguém que tem um objetivo, e que pelo menos entendeu? sejam pelo menos É, parecidos um pouco, né? é Porque verdade. ninguém é igual a ninguém. Mas temos que ter pelo menos uma mesma visão de É, algo, de alguma é de coisa. alguma coisa, com Tem que ser, certeza. né? Com certeza. Né? Então, assim, Gustavo, foi um prazer, né, Falo ter eu. você aqui. Eu queria estar conversando mais, esse bate-papo está muito legal, a gente entrou em vários contextos, vários assuntos. Mas Super foi top. importante isso para as pessoas que estão em casa. Mas, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim e eu queria, desde já, agradecer e saber que a casa está à sua disposição, né? As Mulheres Iluminadas está à sua disposição, que a gente puder contribuir, pode ficar tranquilo que a gente estamos juntos, como diz, estamos juntos. Williane, quero agradecer a Deus, né, a todas as pessoas que ficaram conosco nesta programação, podcast Mulheres Iluminadas. Quero agradecer a Deus por tudo, agradecer pela pessoa em si, que é muito especial, Williane Claudino. Obrigada. Conhecer a senhora, eu falo você, uma senhora, para mim foi um privilégio enorme conhecer esse espaço maravilhoso que essa tem dado oportunidade às pessoas chegarem aqui e contar um pouco da sua vida, até rir um pouco da sua própria trajetória. Quero agradecer a senhora e precisando da gente também, estamos aqui para o que der e vier. Que Eu já quero bom. agradecer a Deus também pela vida do Marcelo, Sim. porque se não Fez a fosse ponte, ter né? a ponte também, a pastora Melry
também que fez a ponte, porque eu não posso esquecer de pessoas que passaram na minha Sim. vida, que foram pontes, porque as pessoas que chegam num certo local, ou que Deus levante, as pessoas se esquecem. Sim. Mas eu agradeço a toda a minha família, eu agradeço as pessoas que oram por mim, as pessoas que nem me conhecem, que às vezes eu estou em algum local e diz, eu conheço você, Gustavo. Eu falei, eu nem conheço realmente, mas pela voz já dá para identificar que é a pessoa em si. Mas que Deus abençoe todas as pessoas. Para mim foi um Amém. privilégio muito contar um pouco da minha história, falar um pouco de Deus, a gente rir um pouco, falar coisas diversas, viu, Eliane e Claudino? E para nós foi uma satisfação, quando eu falo para nós, porque as pessoas que estão em casa Sim. vão assistir, entendeu? Esta programação. Então, nos siga lá pelo Instagram, tá certo? Gustavo Nardini Oficial. Vai lá, curte que eu vou te seguir também, tá certo? Vai ser primordial também você me seguir também. E segue também Impacto Gospel. Vai lá, todas as sextas-feiras, às 20 horas, programa Impacto Gospel pela TV Caruara. Satisfação enorme de tê-lo, viu? Aqui tem, sempre, né? No programa Impacto Gospel, quando a senhora foi, e também de tê-la conosco sempre, quando a senhora quiser também estar conosco. Em nome de Jesus, já Amém. agradeço a minha oportunidade de estar aqui com a senhora. Eu que agradeço também, muito obrigada, é uma satisfação. Pessoal, Obrigado. sigam lá, ele deixou aí o arroba deles, né? Vamos lá curtir, vamos lá seguir, vamos lá deixar até opiniões do que podemos Com fazer certeza. diferente, não Sim, com é, certeza. Gustavo? Que é sempre bem-vindo, né? Curtam também, se inscrevam também no nosso Instagram, Espaço Mulheres Iluminadas, e se inscrevam no canal, ativem o sininho para que vocês não possam perder A nenhum. notificação. Desse jeito, para que vocês não possam perder aí nenhum, né, episódio do podcast, porque realmente é muito bacana a gente poder trazer essas pessoas maravilhosas contando suas histórias de vida e superações e também um momento com Deus, Com né? certeza. Eita, é A forte. gente sempre tem Glória a esse Deus. momento com Deus aqui. Então foi um prazer ter todos vocês aqui e muito obrigada. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau.